Um instantinho. Já, pode começar. Bom, gente, eu sou a Alana e eu tô desde julho desse ano fazendo residência aqui no ZEUA. E eu vou tentar hoje falar um pouquinho para vocês da minha experiência e também dos desafios e, de forma geral, do que leva alguém a migrar, enfim, e quais minhas perspectivas e as minhas percepções da experiência, né? Eu sou formada em medicina pela UFPA. Eu era originalmente da turma B 2012. Em 2015, eu fiz um ano de intercâmbio na Austrália pelo finado Ciências Sem Fronteiras, que foi uma experiência maravilhosa e que foi justamente o que me deu um impulso para migrar do Brasil, né? Como a maioria dos colegas, eu venho de uma origem humilde, então, assim, eu não tinha como financiar esse processo se eu não trabalhasse. Então, eu trabalhei no Brasil durante 2 anos e pouquinho, um pouquinho. Cheguei a fazer postinho aí próximo a Belém e, eventualmente, voltei para minha cidade, que é no interior do Pará. Fiz mais médicos por um ano e, recentemente, eu estava trabalhando em saúde ocupacional numa empresa de mineração próxima à minha cidade. Então, tive algumas experiências no Brasil, que, sem dúvida, me ajudaram muito a ser a residente que eu sou hoje. Inicialmente, falar nesse tópico, né, e vendo o motivo das pessoas terem vindo para cá e o meu motivo, eu acabei trazendo um pouquinho para a gente só raciocinar um pouquinho por que é que as pessoas migram, o que é que leva alguém a querer sair do seu lugar e ir para tão longe ou ir para um lugar tão estranho, onde as pessoas são diferentes, né? Uma das coisas principais, principalmente para nós brasileiros, são as oportunidades de emprego, valorização profissional, que às vezes você não encontra no seu lugar de origem. Para muitas pessoas, fatores ambientais, pessoas que, enfim, né, não se aplica muito ao Brasil, mas pessoas que enfrentam tsunamis, terremotos, etc. Segurança é uma coisa bem importante e também é um fator que influencia muitos colegas médicos e de outras áreas a mudarem do Brasil. A gente sabe que Belém é um lugar bem perigoso, tem muita gente que sai de Belém para outras cidades do Brasil para tentar fugir desse perigo, né? Acesso à saúde, a serviços de saúde e oportunidades de estudo em geral. Indo mais a fundo, por que é que os médicos em específico migram? O que, que leva um médico? Tem alguma nuance específica para médicos migrarem? Eu achei um artigo bem interessante, também conversando com os meus colegas aqui. Uma das coisas principais é a questão de estrutura salarial e compensação financeira. Não que os médicos não ganhem bem no Brasil, mas em relação a horas de trabalho, valorização profissional, como eu mencionei, tudo isso, sem dúvida é uma coisa que leva não só a gente da América do Sul, mas do mundo inteiro, a migrar para locais onde você vai ser mais bem pago e para locais onde você vai ter melhores condições de trabalho, gente, porque medicina não é sacerdócio, medicina é emprego, a gente tem conta para pagar e tudo. Eu acho bem interessante a gente ter essa análise que tá tudo bem você querer migrar porque você vai ganhar melhor ou porque você não vai ter que trabalhar tanto em outro lugar. Tá tudo bem. Como diz aquele meme, né? Está tudo bem. Tecnologia e recursos disponíveis no sistema de saúde, isso é uma coisa bem interessante. Foi uma das coisas que também me levou a migrar, no sentido de querer poder fornecer, dar para o meu paciente coisas que eu não poderia fazer no Brasil. Ainda que a gente tenha um super sistema de saúde, que é o SUS, que ajuda muita gente, tem muita coisa que acaba fazendo falta e que também, sem dúvida, influencia a minha decisão e de muitos. Qualidade de treinamento médico e fatores geopolíticos e segurança, isso é bem importante para colegas médicos que vêm de áreas. Tem muita gente aqui que veio do Egito, do Paquistão, muitas pessoas ali da região norte da África. Então, são pessoas que estão passando por situações difíceis, onde tem guerras civis constantes. Então, para eles, é uma fuga mesmo, mais do que salário, mais do que qualidade de trabalho, mais que tudo, é tentar se salvar mesmo. Então, são alguns dos motivos. Eu achei esse quadro bem interessante do, do dessa organizaçãozinha, meu Deus, esqueci o nomezinho, da OSD, e ele dá basicamente a porcentagem, né? Eles fizeram uma estimativa, é de 2015 isso, então provavelmente já mudou um pouco, mas não tanto, né? 5 anos não é muito. Mas olha só, acaba mostrando para a gente em relação a países que têm quantidade alta de médicos que foram treinados no exterior, né? Que se formaram ou que têm nacionalidade no exterior.
né, que não são cidadãos daquele país originalmente. Então, a gente tem Israel despontando, né, 58% dos médicos de fora. Isso tem muita relação com a questão dos judeus que se formam fora, voltam para Israel. Nova Zelândia, Noruega, Irlanda, Austrália, Reino Unido, Suíça e ali, acho que na sétima posição ou oitava, os Estados Unidos, né? Um quarto dos médicos formados fora. E todos esses países, a gente acaba ouvindo bastante de revalidação. Países europeus têm muitos médicos estrangeiros, não só médicos, mas de todas as profissões. E eu vou tentar falar para vocês um pouquinho de quais revalidações são mais viáveis dentre esses países, né, do que eu conheço. Em relação aos Estados Unidos, eu vou acabar focando mais, porque é onde eu faço residência, é onde eu conheço o processo. Tem esse documento do American Immigration Council de 2018, e a mesma coisa que a gente viu anteriormente, né? Um quarto dos médicos americanos, dos médicos que trabalham nos Estados Unidos, formaram fora. Quando ele fala trained abroad, ele fala que formou fora. Todo médico que vem para cá faz residência aqui. Então, quando ele fala foreign doctors or trained abroad, são pessoas que fizeram faculdade de medicina fora. Então, é muita gente. Não é comum eu estar num hospital aqui nos Estados Unidos, eu ir para a enfermaria, um médico é da Hungria, outro é do Paquistão, um é da Índia. Então, tem muita gente de fora mesmo. E a gente está acostumado a ouvir os diferentes sotaques, enfim, lidar com diferentes sobrenomes, enfim. Aqui tem um outro quadro bem interessante também, que mostra áreas dos Estados Unidos, onde pelo menos metade dos médicos formaram no exterior. Então, a gente vê, e vocês eventualmente vão aprender, até o fim dessa apresentação, que são regiões provavelmente que os americanos não querem ir. Acontece um pouquinho do processo que acontece com os médicos cubanos, enfim, no Brasil toda aquela problemática enfim, não é que eles ganhem, assim, no Brasil tinha aquela diferença mesmo, né? Não dá nem para comparar de condições de trabalho no interior, e aí que a gente trazia os médicos, né, para ajudar. Por aqui é mais uma questão de que são cidades muito pequenas. Aqui em cima vocês podem ver ali Montana, Michigan, Wyoming, Minnesota, todos esses locais são locais muito frios também, então às vezes as pessoas não querem ir, são cidades muito pequenas. Aqui no sul, para o sul ou para o meio dos Estados Unidos, para o Midwest também, são locais às vezes em que a mentalidade das pessoas não é tão legal, a gente tem toda uma questão racial aqui, uma questão mesmo política, então são locais que às vezes os americanos não querem ir. E aí os médicos estrangeiros acabam indo e ajudando essas populações. Ali na Flórida, vocês podem ver, tem muita gente de fora. A Flórida tem uma população latina, assim, absurda. Falam espanhol, é praticamente uma língua oficial lá, então. E assim, por que que os Estados Unidos acabam sendo um dos países mais procurados para a revalidação? Tem muita gente tentando, mas é muita gente. E por qual motivo? Tem vários motivos. Esses aqui podem não ser os meus, mas de forma geral. Em relação à inovação em saúde, a maioria das pesquisas de grande porte são feitas aqui. Aqui o que eu noto, fazendo residência, é que eles são muito baseados em evidência, muito, e eles têm os recursos para isso. Então, é muito simples fazer as coisas aqui da forma que está no livro. Isso é bem interessante. Grande disponibilidade de recursos, para a maioria das pessoas acaba sendo um local mais seguro para se viver, você não vai ter tanta crise, tanta coisa, como eu mencionei, alguns colegas que vêm da região da Ásia, da África. Tem toda a questão de melhor qualidade de vida em relação ao Brasil, por exemplo. Tem a questão salarial, a questão de que, enfim, horas de trabalho, tudo isso. Uma das coisas que leva muito os médicos a virem para cá tem a questão da compensação. Se vocês quiserem ver depois, tem esse Medscape Compensation Report, que é muito interessante, que fala basicamente da situação, fala de tudo, assim, em relação a salário, em relação a onde os médicos ganham mais, em relação ao estado, em relação a horas de trabalho. E a compensação médica, comparada pelo menos ao Brasil, mas comparada à maioria dos países, ela é maior. Inclusive países europeus. A compensação é bem maior. A gente vê que, infelizmente, as especialidades primárias, né, medicina de família, medicina preventiva, saúde pública, a gente tem um salário menor, média de 232k ao ano. Esses salários aqui são ao ano.
E aí a gente tem aquelas especialidades lá no topo, ortopedia, cirurgia plástica, otorrino, que são especialidades muito difíceis de entrar, porque justamente tem uma compensação salarial bem alta. Então, se eu tivesse que sumarizar, eu diria que em relação à construção de carreira, tem muitas vantagens em relação à quantidade de horas que você trabalha, que você passa para trabalhar para ganhar um salário adequado, né? Enfim, conseguir pagar suas coisas de forma adequada para a tua família, ter relação à qualidade de saúde e tudo mais. Acaba sendo um destino bem procurado. Então, não que seja o melhor, não é eu já, assim, vou dar minhas opiniões em relação à Austrália, eu acho a Austrália muito melhor, mas também é um país muito bacana. Quantas horas por semana os médicos normalmente trabalham? Isso é uma coisa que conta muito. Enfim, para a escolha de carreira aqui, que acaba foi uma das coisas que me fez escolher também. A maioria dos médicos trabalha de 40 a 50 horas por semana, para ganhar um salário bom e tudo. Então acaba sendo um pouquinho complicado. No Brasil você acaba trabalhando muito, muito mais. Enfim, só um momento, gente. Ei, para de mexer aí. Enfim, a minha gata. Mexendo em tudo. Qual é o caminho? E a gente acabou ouvindo muito essa pergunta. Muito, muito, muito. Qual é o caminho? Como faz? Enfim, primeiramente eu gostaria de esclarecer que para trabalhar aqui, tem que fazer residência aqui. Diferente do Brasil, e são situações muito diferentes, né? Claro. Aqui tem que fazer residência, então todos os médicos têm que fazer residência aqui. Se você, por exemplo, formou, aqui medicina é um postgrad que eles chamam, você faz undergrad, você faz ciências básicas, sei lá, 3 anos, e depois você faz medicina mais 4 anos. Se você não fizer residência, você não pode trabalhar, então você fica num limbo. Se você não passar, você tem que passar na residência. E você tem que esperar para poder passar, para poder trabalhar. Então todo mundo aqui fez pelo menos 3 anos de residência. Então, eu recebo às vezes a pergunta, mas eu sou endocrinologista no Brasil ou sou cardiologista no Brasil. Vai servir? Não, não vai servir. Eu tenho 2 colegas aqui na minha residência, brasileiros, ambos cardiologistas formados na UFC, e os 2 estão fazendo cardiologia de novo. Assim, eu acho muita, muita coragem. Eles fizeram cardiologia no Brasil, fizeram 3 anos de residência de clínica médica aqui, estão fazendo 4 anos, são 4 anos, acho, cardiologia aqui. Então, tem que fazer residência aqui, não tem jeito. Vantagens inúmeras, como eu citei, a segurança, a questão de carreira a longo termo, a questão salarial, mas realmente é um pouquinho complicado, porque vocês ainda estão na faculdade, eu também me formei, fiz, mas para algumas pessoas que querem mudar e que já descobrem um processo um pouquinho mais tarde, fica um pouco chato, porque, poxa, vou ter que passar por isso de novo, vou ter que fazer residência de novo, e residência não é fácil, gente, é uma vez na vida, pronto. Assim, para algumas pessoas, né? Tem outras que, claro, tem seus motivos, fazem de novo, e eu super parabenizo. Tenho vários colegas que fizeram residência em outros países e estão aqui e são excelentes residentes. Vai muito do que você quer. Enfim, após realizar as provas, ser aprovado, aí a gente ganha um certificado, que basicamente te permite aplicar e entrar na residência. Não é que você validou o seu diploma, você conseguiu um certificado te dizendo que você é comparável a um médico que formou aqui. É basicamente isso que te diz e que você pode aplicar de igual para igual para a residência. E um detalhe importante é que as notas das provas, elas vão ser importantes para a tua seleção. Os programas, eles se baseiam muito nessas notas de corte para selecionar os seus candidatos. E o que é esse ICFMG que eu falei? O ICFMG é o Educational, acho. Educational Commission for Foreign Medical Graduates. É com ele que a tua faculdade vai mandar documento, é para ele que a tua faculdade vai mandar o teu diploma, assinatura, é ele que vai fazer patrocínio do teu visto, se você for aprovado na residência, é tudo com eles. Então, tem as taxinhas, a gente aplica para eles mandam um documento de volta, enfim. Eles que são responsáveis por te dar esse certificado dizendo que você pode aplicar para residência. E quem forma aqui nos Estados Unidos não passa por isso é só para quem formou fora. Enfim, quais que são as provas necessárias? Enfim, a gente ouve falar muito do temido Step 1, isso é uma coisa que muita gente já ouviu falar, mas na verdade são 3 steps. Eu diria que são 2, porque o Step 3 ele não é necessário para você entrar na residência. Eu ainda não fiz o meu, vou fazer ano que vem.
Não estou pronta ainda. Vou fazer o meu só ano que vem. Ele é um step necessário para finalizar a residência. Mas, enfim, tem o Step 1, que basicamente, acho que até colocaram no Brasil a provinha, uma prova do ANACEM, eu acho, que a gente faz no quarto semestre. Não lembro, mas seria basicamente esse propósito. Seria ciências básicas, patologia, toda aquela parte de bioquímica, farmácia, tudo isso. E tem o Step 2 CK, que vai ser mais similar à prova de residência brasileira. Em 2021, antes tinha uma prova, o Step 2 ele era dividido em dois, tinha o CK e o CS. E antes tinha o CS, que era a prova prática, que só é feita nos Estados Unidos. Porque o Step 1 e o Step 2 CK, você consegue fazer em algumas cidades brasileiras, é uma prova online. Então, quem já fez TOEFL, TOEFL IBT, aquele teste de inglês, é basicamente parecido. Você tem algumas cidades brasileiras que aplicam, você marca no site. O Step 2 CS, o finado Step 2 CS, só fazia nos Estados Unidos, e ele foi cancelado definitivamente com o início da pandemia. Então, nos últimos 2 ciclos de residência, tem uma prova de inglês médio. Não sei se vai ser assim pelos próximos ciclos, acho que veio para ficar, mas é a menor das preocupações de quem já passou pelo Step 1 e pelo Step 2 CK. E como é que são as notas em relação a isso? Tem esse gráfico bem interessante, eu não lembro de onde eu tirei. Mas, olha, é basicamente assim, a nota para passar é tipo 198, se eu não estou enganada. E aí a nota máxima, sabe, que aquela pessoa que é um gênio tira, acho que a maior nota já registrada para o Step 1, eu acho que já foi 200, acho que era 280. Tipo assim, é a pessoa que basicamente fechou a prova. Mas a média americana é de 230 pontos. Um score considerado bom para essas duas provas, tanto para o Step 1 quanto para o Step 2 CK, eu diria que é acima de 240 pontos. Como a gente pode ver aqui na listinha, acho que 230 é interessante para quem é americano. Para a gente que forma fora, a gente acaba tendo que ter mais coisas ao nosso favor. Então, é interessante tirar 240, 250, principalmente no Step 2 CK, a gente espera geralmente ter uma nota maior que o Step 1. Mas, em relação a isso, eu vou já comentar uma coisinha que aconteceu com o Step 1 que vai mudar no próximo ano. E o que tem no Step 1? Como eu falei, tem patologia, genética, biologia celular, histologia, anatomia, farmaco, fisiologia, e tem muita, olha aqui, metade da prova é patologia, então tem muita patologia na prova, que é a parte mais, sinceramente, é a parte que eu acho que mais se aplica à medicina do dia a dia mesmo. E o que aconteceu? Aqui, o Step 1, ele é uma prova, assim, muito determinante do teu futuro, porque dependendo da nota que tira, os americanos eles não poderiam aplicar para algumas especialidades, por exemplo, especialidades muito, muito difíceis, tipo dermato, otorrino, tem que tirar nota super alta. E aí, vamos lá, a pessoa é incrível, tem um currículo incrível, mas ela tirou uma nota ruim no Step 1. E aí, os estudantes, e aí ela já não consegue mais entrar naquela residência, tem que aplicar para outra, infelizmente. E os americanos pressionaram a Associação Americana de Medicina, tudo, os órgãos educacionais, e conseguiram essa mudança. Então, a partir do ano que vem, de janeiro, a prova vai ser pass ou fail. Então, se você tirou 210 ou 260, não importa, porque não vai mais aparecer score, versus só pass, passou, então reprovou. E o que ajuda muitos americanos, mas para a gente acaba não sendo muito bom, porque a gente acabava, era mais um ponto a nosso favor, tipo, nossa, você formou fora, você tirou um notão no Step 1, então ajudava a gente. Mas ao mesmo tempo, pode ajudar a gente, o estrangeiro? Pode, porque aí, enfim, não acabou de uma vez para você, se você não, por exemplo, como era anteriormente, tirou uma nota menor. São 280 questões em blocos de 1 hora. Tem muitas fontes de estudo essenciais, eu diria, banco de questão, UWorld, tem o First Aid, enfim, tem muitas coisas. Isso aqui realmente é para quem está decidido, vai estudar, e você pesquisa o que é melhor para você. Mas, sem dúvida, esses dois aqui que estão na imagem são, assim, essenciais. Não tem jeito, se estuda com questão. O Step 2 CK, como eu falei, ele é similar às provas de residência brasileiras. Vai ter pediatria, GO, vai ter medicina de família, estatística. Aí, ele tem mais questões, são 9 horas de prova, e com ele, geralmente, o pessoal estuda só pelo UWorld, que é o banco de questões. Esse UWorld, ele é muito, muito legal. Basicamente, são as questões e aí elas são comentadas.
Mas elas não são comentadas um parágrafozinho, não. Elas vêm com, tipo, um artigozinho muito, muito interessante, explicando tudo. Então, é ali que a gente vai aprendendo e acaba treinando para a prova. E aí, em relação a outras provas, como eu falei, ano passado eles colocaram o OET, a pessoa faz o Step 1, que foi a prova que eu fiz, né, o OET. Então, faz o Step 1, faz o Step 2 CK. Você pode tranquilamente fazer o Step 2 CK antes do Step 1, só que, assim, não é muito recomendado porque uma prova meio que complementa a outra, sabe? Então, é melhor seguir o caminho Step 1 e Step 2 CK. E aí, ano passado, eles colocaram essa prova de inglês com foco médico, que é o OT, que é uma prova super tranquila. Não acho que ninguém tem que se preocupar com essa prova. Tipo, se tu já passou pelas outras coisas, essa prova é nada, de verdade. É bem uma prova bem simples e o score para passar é bem baixo. O Step 3, como eu falei, ele deve ser feito na residência. Ele é basicamente uma prova para saber se o residente sabe das coisas, sabe? Mas ele pode ser feito também antes da residência e ele afeta o tipo de visto que você pode ter. Como é que aplica? Enfim, você conseguiu o certificadozinho, aí abre em junho de todo ano, você aplica, e a residência, o resultado sai em março, e a residência começa em julho do outro ano. Aí eles pedem, né, o seu USMLE Transcript, que é basicamente um documento com as suas notas, um currículo que você preenche no site, uma foto, cartas de recomendação, preferencialmente cartas de médicos americanos. É aí que entra a sua experiência, que você fez estágio aqui, ou formado ou depois de formado, e o personal statement, que é uma carta de intenção. E aí você escolhe os hospitais para onde você quer aplicar. Geralmente a gente escolhe hospitais que não são tão malignas no sentido de que você não precisa trabalhar que nem um burro de carga. Hospitais que têm uma boa aceitação de estrangeiros, onde você vê que não tem outros estrangeiros lá, eles tratam bem as pessoas. A gente vai selecionando, tem várias coisas. Para o meu programa de residência, eu lembro que eu me senti assim, desde o início eu achei que era muito legal, porque tinha outras pessoas de fora, tem outros brasileiros aqui também, e porque tinha muita coisa legal, tipo assim, eles focavam muito em pesquisa, em educação, ultrassom, que é uma coisa que eu gosto muito. Então você vai selecionando os programas da forma que você gosta, entendeu? Após escolher os programas, a gente seleciona no site, eles podem ou não te chamar para entrevista, dependendo das suas credenciais. Aqui, IMGs, quando eu falo IMG, vocês vão ver muito essas siglas, se vocês precisarem depois sobre residência no ZEUA. IMG são os International Medical Graduates, é a gente que formou fora. E geralmente a gente consegue uma taxa bem baixa de entrevista, só pelo fato da gente precisar de visto. E então a gente geralmente consegue 10% das entrevistas. Então muita gente aplica para 100, 120 hospitais no país todo. Claro que tem muito hospital, assim, são milhares, né? Então não é um absurdo se aplicar para tanto programa. E aí depois que você entrevistou, a gente faz a gente faz um ranking dos programas em ordem de preferência do que você mais gostou, do que você menos gostou. E aí tem um algoritmo que cruza as preferências, porque os programas eles também te ranqueiam, eles também fazem uma lista de preferência. Por isso que a gente chama de match, que nem no Tinder, sabe? Se der um match, e aí dá o resultado. Que é basicamente isso aqui, que foi o melhor dia da minha vida. E aí chega esse e-mail para você, tipo, congratulations, you have matched. E aí sai isso é sempre em março, metade de maio. E aí eles primeiro falam que você deu match com algum programa, que combinou as suas preferências com de algum programa. E aí eles depois, 4 dias depois, eles mandam para qual desses que você selecionou, qual dos programas que você colocou na sua ordem de preferência, qual que você deu match. E tu pode tanto ficar no teu programa favorito, no meu caso, eu fiquei com o meu primeiro programa, o meu programa de maior preferência, como você pode ficar com o último também. Se você colocou na sua lista, se der match, você assina um agreement que você não pode simplesmente desistir, dizer, não quero ir para esse lugar, entendeu? Então tem que ter bastante cautela. Porque você não é obrigado a ranquear todos os programas que você entrevistou, você pode não ranquear. Em relação a visto, eu acho importante ter essa conversa. É muita coisa, eu sei. Mas é só para. É porque eu não sabia essas coisas antes. E isso mudou um pouquinho a minha. Depois que eu tô aqui, eu acho que talvez eu gostaria de ter tido outro tipo de visto. Mas enfim, tem basicamente 2 vistos pra gente, que são o J1 e o H1B. O J1, ele é, como eu falei, patrocinado pelo ICFMG. Ele tem muita vantagem, porque no sentido de que a maioria dos hospitais não quer ter o trabalho de patrocinar um visto. No caso do H1B, é o hospital que tem que organizar tudo.
O J1 é o ICFMG que faz tudo, não tem problema. Então, ele facilita, porque muito local vai ter, quando você quiser fazer a sua sub, que é o fellowship, tem muito lugar que vai te aceitar também. E se você for casado, tu tiver filho, eles conseguem trabalhar por aqui. Eles conseguem, tipo um CPF, que é o Social Security Number, eles conseguem trabalhar. As desvantagens é porque você tem que renovar todo ano. E também porque depois que você termina a residência, você tem que fazer 3 anos de waiver. E o que é waiver? Waiver é você trabalhar em áreas vulneráveis nos Estados Unidos. Que não são áreas tão vulneráveis, são locais onde os americanos não gostam de ir. Então, a maioria dos americanos que formam, eles querem ir para East Coast, ou eles querem ir para a região da Califórnia, tudo, cidades grandes. Então, eles acabam não querendo ir para as regiões mais afastadas, ou onde normalmente é frio, enfim. Então, todo mundo que forma com esse visto, ainda que você casei nos Estados Unidos, tem o Green Card agora. Não, se você começou com visto J1, você vai ter que fazer o waiver. O H-1B, ele é muito difícil de conseguir, mas muito difícil. Tem que ter feito o Step 3, e é bem difícil e tá cada dia mais raro. Só que a vantagem é que não precisa ficar renovando e não precisa fazer o waiver. E depois de uns 5 anos com ele, tu pula pro Green Card. O J1 não, tu pula do J1 pro H-1B, quando tu faz o waiver, e depois pula pro Green Card. Tá, Lana, e aí? Mas é toda especialidade que entra, como é que funciona? Existem especialidades que são mais IMG friendly e tem outras que eu diria que são virtualmente impossíveis de você entrar. Vocês viram aquele quadro que eu mostrei, né, em relação a salário, e está diretamente relacionado à questão salarial. Assim como no Brasil também, questão salarial, qualidade de vida daquela especialidade. Então, assim, ortopedia aqui é uma das especialidades, é a especialidade com maior compensação salarial. Então, assim, é quase impossível entrar em ortopedia sendo graduado no exterior. Já é difícil para os americanos não conseguem. Tem alguns que ficam fazendo pesquisa, enfim, uma série de coisas. Mesma coisa para dermatologia, mesma coisa para otorrino, mesma coisa para oftalmologia. São casos, assim, raríssimos de um estrangeiro conseguir. Então, assim, é bem complicado, não vou mentir. Existem outras especialidades, no entanto, que a gente tem bastante estrangeiro. Essas especialidades vão ser internal medicine, que é a clínica médica, patologia, medicina de família, pediatria, neurologia, e a cirurgia ainda tem bastante IMD, por enquanto. Outras especialidades que a gente vê também uma porção generosa de estrangeiros são anestésio e psiquiatria. Então, essas especialidades acabam sendo mais tranquilas de entrar. Não é que seja fácil, é que não é tão horrível quanto essas outras que eu falei, porque essas que eu citei anteriormente, elas são... É muito difícil de entrar, de verdade, assim, se a pessoa... não, eu só vou ser feliz na minha vida se eu for dermatologista. Então, realmente é complicado vir para cá, porque nem os americanos conseguem, mesmo sendo de universidades tops e tendo notas altas, porque tem pouquíssimas vagas e é muito disputado. E aí tem outra questão também. Existem estados em que tem muito estrangeiro e tem estados que já não tem muito. Aqui tem uma lista do estado que mais tem estrangeiro. New York é onde tem mais estrangeiro, tem muita gente, a maioria dos hospitais vai cheio de residente de fora. O Michigan, que é onde eu tô, que tem muita gente de fora também. Aí tem a Flórida, Pensilvânia, Nova Jersey, Texas, Illinois. E aí a gente vê que, por exemplo, alguns estados não vão ter muito estrangeiro, tipo Califórnia, não tem, é muito disputado, os americanos querem viver o California Dream e aí eles querem ir para lá, então é bem difícil entrar estrangeiro. Alasca e Havaí, acho que não tem estrangeiro nenhum praticamente, mas enfim. Então, nesses estados é onde a gente geralmente acaba aplicando para a residência, por terem mais estrangeiro, então eles acabam sendo mais amigáveis. Aqui tem uma outra tabela que também é do American Immigration Council, que é basicamente falando quanto a porcentagem de médicos estrangeiros em cada especialidade. Vou lembrar vocês que geriatria, endócrino são subs, fellowships de clínica médica. Então, aqui, olha, geriatria, 52% de médicos graduados no exterior, endocrinologia também bastante, clínica médica em geral, né, o clínico geral, patologia, oncologia, cardio, neuro, psiquiatria, pediatria tem bastante também. E aí a gente vê que ortopedia, meu Deus, não tá nem aqui.
urologia, bem poucos, radiologia, bem poucos também, enfim. Então, a gente vê que são especialidades mais amigáveis com estrangeiros. Quanto tempo dura a residência? Tem essa diferença. Eu falei para vocês que no mínimo são 3 anos. E é isso, no mínimo. Pediatria, no mínimo, são 3 anos. Clínica médica são 3. Então, a maioria vai ser 3 anos. Mas aí varia. Por exemplo, oftalmo são 4, GO são 4, neurocirurgia são 7 anos. Então, é bem complicado. Eu diria que de 3 a 5 anos. Quando você adiciona o fellowship, que é a subespecialidade, o mínimo a especialidade mais curta que tem é a geriatria, e eu acho que é por isso que tem tanta gente de fora, porque é só 1 ano a mais de fellow. Todos os outros fellows são pelo menos 2, 3 anos. Se for POMCRET, que aqui pneumo e medicina intensiva são juntos, são 4 anos de fellowship. Então, é bastante tempo. Da minha perspectiva, por que eu vim para cá? Já comentei um pouquinho, mas o que eu percebo? Eu não fiz residência médica no Brasil, porque não era o meu plano e porque eu realmente não achei que eu fosse aguentar, sabe? No sentido de saúde mental, no sentido de carga de trabalho, enfim. Da minha perspectiva, da minha percepção, eu tenho bastante qualidade de vida na minha residência. Esses últimos 2 meses eu estava em módulos bem pesados, que eu tinha que trabalhar 12 horas por dia, 5 dias por semana. Mas foi isso também. Então eu consigo fazer as coisas que eu gosto, consigo dormir bem, consigo comer bem, consigo sair. Quem me segue no Instagram, que fico só postando stories tomando margarita. Não tem caipirinha aqui, eu tomo margarita. Então, eu consigo ter uma qualidade de vida adequada, eu consigo cuidar de mim, minha saúde mental, assim, né? É um tópico que a gente não fala muito, mas os residentes acabam tendo uma saúde mental super prejudicada, porque são forçados a trabalhar muitas horas. No Brasil, quem tem família para sustentar, a gente sabe que é difícil. Nem todo mundo é privilegiado ao ponto de ter uma família que vai pagar tudo para você. Então, tem gente que tem que sustentar, mãe, pai, filho, enfim. Então, essas coisas. Não são todos os programas americanos que têm horas tão justas de trabalho. Se vocês começarem a pesquisar, vocês vão ouvir falar dos tão chamados Malignant Programs. São programas de residência que têm muitos IMGs, porque eles são muito pesados, eles te forçam a trabalhar praticamente como um escravo, e os americanos não gostam de ir para esses programas. Então, a gente quer estar aqui a todo custo, então a gente acaba indo para esses programas. O meu, graças a Deus, não e a gente cria um alertinha, sabe, para esse tipo de programa, para a gente evitar até de aplicar para eles, de dar match nesses locais. Outra questão para mim também que conta muito é a maior disponibilidade de recursos. Como eu falei, tem uma série de nuances em relação ao sistema de saúde americano, mas eu consigo trabalhar de forma adequada, no sentido de que se eu precisar de uma coisa, vai ter. Então, isso faz uma diferença imensa, gente, de verdade. No sentido da carga que o médico tem para ele. Porque, eu preciso de uma angiografia, agora, eu preciso de uma ressonância, agora, eu preciso de uma cultura da vértebra lombar, agora. Então, é bem interessante, assim, a gente ter esses recursos. Aqui tem umas fotos minhas, desse lado o meu programa é muito interessante, porque eu estou na Western Michigan University, então eles focam muito em wellness, muito em bem-estar. Então, esse dia a gente saiu para tipo, acampar com os residentes, aqui a minha turma. Então, o meu programa é muito preocupado com isso mesmo, da diretora do meu programa, chegar, você tá bem, quer conversar, tá tudo bem? Oferece recursos para terapia, enfim, de tudo. Então, acho bem interessante, e isso são vantagens. Outra vantagem aqui é basicamente como é organizada a minha residência. Todos os residentes aqui nos Estados Unidos praticamente têm acesso a esse portal que chama New Innovations. Aqui é a minha schedule. Então, eu tenho 6 meses que são mais puxados, que é de inpatient, que é de enfermaria e UTI, e o resto dos meses é de electives. Então, acaba sendo mais tranquilo. Então, eu gosto muito da forma como é organizada. E aqui, uma coisa bem interessante, a gente coloca as nossas horas de trabalho no sistema e a gente não pode passar de 80 horas por semana. Então, dá problema para o programa a gente passar de 80 horas por semana, não pode emendar plantão. Então, são coisas que eu gosto porque eu me sinto protegida. Tá, mas nem tudo são flores. Quais são os meus desafios e os pitfalls? Vindo aqui hoje falar para vocês, eu não quero falar só da parte
linda, bonita, instagramável, de fazer residência aqui. A gente enfrenta muitos desafios. E eu estou enfrentando e eu estou lidando com eles da melhor forma, mas é importante até para quem vai considerar esse caminho. Uma das minhas maiores dificuldades foi a língua. Eu falo inglês, eu morei na Austrália, como eu falei para vocês. Mas não deixa de ser difícil. Não deixa de ser difícil você chegar e imagina, é que nem no Brasil, a gente mora no Brasil e o paciente fala que está com uma dor na pente, né? Como acontece aí próximo a Belém. Você imagina que aqui a gente também tem as variações linguísticas, variações culturais, tem alguns pacientes que vêm de fora, que não falam inglês também, enfim. Isso é uma questão bem importante, já me senti, tem todo um imposter syndrome, já sinto diariamente que ainda tenho muito a melhorar em relação à língua, mas me comunico bem. Cultura é uma coisa bem diferente, então a gente que é do Brasil, eu pelo menos, eu sou paraense nata, então tem algumas coisinhas que são diferentes, assim como a forma que as pessoas se comportam. Todo mundo é muito educado aqui, não é em relação a isso, mas só em relação a questões culturais mesmo. A gente acaba enfrentando diferenças, até na forma de lidar com os outros, na forma de vestir, em tudo. Tem toda uma questão de preconceitos. Eu estou num lugar bem bacana, mas eu tenho certeza, eu não estou doida, eu tenho certeza que não só eu, como outros colegas que formaram fora, tem, assim, no hospital em que eu trabalho, tem algumas pessoas, sabe, tipo assim, geralmente, assim, da enfermagem, ficam meio desconfiados quando vem você, não sei se pelo sotaque, se pela cor da pele. Eu acho que eu não sofri tanto quanto os meus colegas indianos e paquistaneses, infelizmente. Tem uma colega também que ela é muçulmana. Então, assim, meu programa é super bacana, super, assim, os meus preceptores, os meus attendings são super respeitosos. A gente tem a diretora do programa de Family Med, é lésbica, é casada. A gente tem várias pessoas no programa que são LGBTQ. Em relação à raça, a gente tem várias pessoas de outras raças também. Então é um programa muito inclusivo, de muita diversidade, mas isso não faz com que todo mundo que trabalhe naquele hospital e que, enfim, viva na cidade seja inclusivo também. Então acaba sendo um pouquinho complicado. E são coisas que você tem que dar e são coisas que você, assim, de verdade eu ignoro porque o problema não tá em mim. E eu não vou deixar de fazer as coisas que eu estou fazendo por causa dos outros. Os Estados Unidos é um país conhecido por ter toda uma questão, uma problemática de racismo. Então, isso me leva também a dizer para vocês que tem que escolher muito bem o lugar onde vocês vão morar. Por exemplo, eu não apliquei para o Texas, porque eu não queria morar no Texas. Flórida também, entrevistei na Flórida, não queria muito, porque tem toda uma questão, é um local também onde a maioria é republicana, e tem todas essas questões para ver. Isso não diminui minha qualidade de vida, vivo muito bem, a maioria das pessoas é maravilhosa, mas acontecem coisinhas pontuais, assim, que você fica meio chateado. Uma outra questão, uma desvantagem, como eu falei, em relação a visto também é o J1. Eu não tenho problema em relação ao waiver, porque, por exemplo, a cidade que eu tô dá para fazer waiver, é uma cidade maravilhosa, é uma cidade menor, mas é uma cidade maravilhosa, então tem gente que fez waiver aqui, mas para algumas pessoas pode ser complicado. Assim, se você tinha aquele goal de não, quero já morar numa cidade grande, você vai ter que esperar esse período de 3 anos, então é uma desvantagem. E tem também algumas limitações do sistema de saúde. A gente tem não é um SUS, mas tem os programas do governo para pessoas idosas, que é o Medicare, e o Medicaid, que é para pessoas que são muito pobres, ou pessoas que têm deficiências físicas, enfim. O programa ajuda muito, mas tem as suas limitações, tem plano de saúde, tem limitação. Por exemplo, um dia desses eu tinha um paciente com doença de Crohn, e ele tinha que fazer o melhor tratamento, ele estava em azathioprina, só que o gasto queria mudar ele para adalimumab. Só que o plano não cobre adalimumab. O plano não cobre isso, o plano não cobre aquilo. Então tem essas questões. Ao mesmo tempo que você pode pedir uma ressonância, você pode fazer sei lá, o que você quiser, ao mesmo tempo você não pode prescrever um remédio, sabe? Porque o plano não vai cobrir. Então é um pouquinho complicado. Tem que ter bastante esse balanço. A vantagem é que, assim, a gente lida com isso de uma forma, pelo menos por aqui, o hospital em que eu tô, a gente tem um fundo
um fundo monetário para ajudar essas pessoas que não podem pagar. E tem pessoas no hospital só resolvendo isso. Então, por exemplo, eu tinha um paciente que o plano só ia cobrir 100% se ele ficasse mais 5 dias internado. Depois a gente deixa internado, mais 5 dias. Se for para o plano pagar, entendeu? Para aquela pessoa não ter problemas. Mas essas coisas são, sem dúvida, as coisas a considerar em relação ao teu sonho americano, né? E por onde que começa? É bem complicada essa questão. Por onde que começa? Eu quero. Então, tem algumas coisas, eu trouxe algumas reflexões. São reflexões minhas, mas que me ajudaram e que alguns colegas também tiveram, que podem ajudar vocês. Onde é que eu quero morar a longo prazo? Eu quero morar no Brasil a longo prazo? Eu quero fazer minha residência, viajar, mas eu quero voltar para morar no Brasil. Então, talvez residência fora não seja o melhor caminho, porque é muito complicado fazer, é mais longo para você voltar. Então, talvez seja melhor fazer um fellowship, morar 2 anos fora e voltar? Talvez. Quais línguas que eu falo? Eu não falo nada, mas eu quero aprender inglês, eu quero morar num país que fala inglês. Tudo bem. Não, eu quero falar francês, eu quero falar alemão, eu tenho interesse. Tudo bem. Então, dependendo disso, eu vejo para qual país eu quero ir. O que eu quero? Eu quero ganhar bem ou eu quero ter qualidade de vida? Ou eu quero os dois? Então, tem algumas coisinhas que você tem que considerar. Por exemplo, tem muita gente que revalida diploma na Europa. A Europa é incrível. Só que em relação a ganhos salariais, você não ganha muito. Você vai ter uma qualidade de vida maravilhosa. Mas em relação a ganho monetário, não é tão bacana. Então, é uma coisa a considerar. O que eu quero? O que é mais importante na minha balança? O que eu quero? Eu quero fazer residência ou eu quero trabalhar como generalista? E aí tem algumas questões. Nos Estados Unidos, para te trabalhar como generalista, vai ter 3 anos de residência. Para alguns países da Europa, não vai precisar fazer residência. Você consegue trabalhar como GP, que é o generalista, né? O General Practitioner. A Austrália, por exemplo, também você consegue fazer isso. Então, tem que considerar. Eu tenho algum país em mente? Tem algum lugar que eu já fui? Eu tenho algum lugar com que eu me identifico? Que eu acho que eu vou ser feliz? Ou que eu acho que eu vou gostar de morar lá? Então, vale a pena fazer essa reflexão. E conversar com pessoas que fizeram residência fora ou que estão no processo, vale muito a pena. Se precisarem conversar comigo em relação a isso, eu estou aí também para tirar algumas dúvidas, porque em relação ao meu processo, eu fui muito solitária, sabe? Então não tinha ninguém na UFPA aplicando. Então é muito bom quando você tem alguém para conversar sobre, porque senão você acaba ficando sozinho no processo, é muito mais puxado. Em relação a opções, como eu estava falando, algumas opções de migração, os Estados Unidos, a vantagem é porque assim, você fez as provas, você foi bem, você conseguiu boas cartas de recomendação, as chances de dar match, de conseguir entrar na residência são muito razoáveis. É diferente da Austrália, por exemplo. A Austrália, a prova inicial, ela é tranquila, ela não é uma prova difícil, mas para conseguir uma vaga é um caos. É um país maravilhoso, eu amo a Austrália de paixão, moraria sem dúvida. Era a minha primeira opção de revalidação, mas por ser tão difícil entrar na residência, por ser tão difícil revalidar lá, eu acabei deixando essa opção. Talvez um dia eu mude para lá, não sei. Mas é um país muito bacana também, vale a pena olhar se você tem interesse de ser clínico geral. Irlanda também é um país bem legal e parece que eles estão aceitando os steps feitos para os Estados Unidos. Portugal é um destino bem procurado por muitos brasileiros, principalmente por essa questão da língua, por justamente eu não precisar estar mudando de língua. Como eu falei, tem muito brasileiro, tem muita gente de outros países, a compensação monetária é baixa, mas tem a questão de qualidade de vida. O UK também é muito procurado, só que também tem essa questão, compensação monetária é muito difícil, você ganha muito pouco. Então chega ao ponto que você tem família, essas coisas ficam um pouquinho difíceis, mas também tem a questão da qualidade de vida. E o Canadá, que para mim é uma lenda, virtualmente eu não conheço ninguém trabalhando no Canadá, porque tem toda uma questão de precisar de citizenship para trabalhar lá. Vale a pena pesquisar se alguém tiver interessado, mas eu vi que o caminho é mais para quem fez residência no Brasil e fez fellowship lá, conseguir revalidar como especialista do que fazer residência lá. Eu trouxe algumas fontes para quem gosta de Instagram, tem essas duas colegas que são maravilhosas, deram um super match. E elas têm tudo que você quiser saber de USMLE tá lá, só procurar. Então, eu acho bem interessante.
Esse grupo aqui no Facebook é muito legal. Foi o grupo onde eu conheci o USMLE, foi o grupo onde eu fiz amigos, onde tem até o relato do meu match lá. Então, tudo que você precisa tem lá. É só botar na lupa que tudo que você quiser mesmo, você vai achar. Tem um PDF que eu posso te mandar, Fernanda, depois, mas acho que está no perfil da Money Gourmet, que eu também fiz um capítulo, que é o USMLE Survival Guide, que tem basicamente tudo, desde o momento de aplicar para a prova, tudo que você quer estudar, custos do processo, o que você precisa pagar. Então, tem tudo lá, vale a pena ler. E tem alguns sites oficiais também, que são bem interessantes. E eu coloquei aqui para, se vocês tiverem mais interesse, saber em relação a ganhos salariais, horas de trabalho, condições de trabalho, tanto do residente quanto do médico que já terminou a residência, tem o Medscape Compensation Report e o Resident Salary Report, se eu não estou enganada. Mas é isso, gente. Eu falo pra caramba. Espero que eu tenha conseguido, enfim, mostrar pelo menos um pouquinho do que é e expor as minhas opiniões e ter tirado algumas dúvidas. Alguém. Aí tem as perguntinhas, deixa eu ver aqui. Tem um monte de perguntas. Não, foi incrível. Amei, amei, amei. Foi ótimo. Peraí, deixa eu ver. Boa noite, boa noite. Tá. Como foi minha preparação em relação ao domínio do inglês? Eu já falei, eu aprendi a falar inglês na Austrália, porque, enfim, eu fui forçada, que eu fui para o Ciências Sem Fronteiras sem saber muito inglês. Na época, a gente não precisava saber muito, sabe? Saudades, Dilma. Aí, eu fui e eu aprendi lá, e quando eu voltei, eu tive que. Quando eu fui estudando para o USMLE, eu fui aprendendo Medical English. Porque você vai aprendendo, não tem jeito. Tu vai fazendo as questões, tu tem que aprender linguagem médica. Então, foi assim que eu fui aprendendo. Outra questão, deixa eu ver. Em relação à minha preparação, eu usei essas fontes que eu citei, basicamente. Eu vou dar uma dica para vocês, não sei se vocês vão gostar, mas assim, keep it simple. Tem 1 milhão de fontes de estudo. Quanto mais fontes de estudo tiver, mais vai ser difícil. Imagina bem, se você estivesse estudando para residência no Brasil e você está fazendo Medicurso, Sanar e Medcel ao mesmo tempo. Não presta, né? Exatamente, é a mesma coisa para o Step 1. Então, keep it simple. Escolhe um livro para estudar, escolhe um banco de questões, escolhe uma coisa para patologia, um videozinho para assistir, vai fazendo outras coisas para onde tu tens mais fraqueza, mas não usa muita coisa. Mas basicamente, o fail é um red flag muito grande. Não, isso é uma questão bem importante que o Diego comentou. É porque, assim, se você reprovou alguma dessas provas, fica no teu histórico para sempre. Então, os programas, eles colocam um cut-off, tipo assim, criteria do programa é não ter ninguém que deu fail. Então, se tu deu fail em algum dos steps, mesmo agora que o step 1 vai ser pass ou fail, se você deu fail, é uma red flag muito alto, sabe? É um ponto negativo muito, muito alto. Deixa eu parar de compartilhar minha tela bem aqui. E então continua. Então, aqui em relação a acesso direto ao pré-requisito, varia. Clínica médica, aqui infecto, por exemplo, eu quero fazer infecto. Infecto aqui é sub. Então, assim, a maioria, assim, infecto, cardio, tudo continua como sub. A diferença aqui é que cirurgia, por exemplo, cirurgia aqui acho que são 5 anos. Aí depois dos 5 anos, tu ainda faz um fellow. Tipo assim, se tu quiser urologia. Aí tem o acesso direto também. Tipo assim, eu quero fazer só urologia. Tem um acesso direto e tem um acesso pela cirurgia. Mas de forma geral é bem parecido, viu? Não tem muita diferença. A diferença é que tem uns fellows meio estranhos, assim, tipo, coisa que eu não vejo no Brasil, por exemplo. Tem infectologista de transplante aqui, tipo, um negócio que eu só vejo aqui. Tem especialista em doenças autoimunes na medicina intensiva, um negócio assim, sabe? Tem umas coisas meio estranhas, assim, que é muito, muito especialista mesmo, mas de forma geral é bem parecido. O fellowship, para quem, tu perguntaste só para quem quer fazer o fellowship? Ou para quem, tá. O fellowship vai ser basicamente a mesma coisa que todo mundo faz aqui, só que a diferença é que você fez a residência no Brasil, né? Seria você fazer uma sub aqui. Você vai ser contratado que nem um fellow daqui. Você vai ganhar o salário de fellow, você vai trabalhar como fellow, tudo.
Qual que é a desvantagem? Para te poder ganhar um salário de fellow e ser contratado por um hospital com salário de fellow, eles querem que tu faça as provas. Só que, assim, não precisa tirar nota alta nem nada, mas tem que passar, entendeu? Então, assim, se você, tipo, não quero passar por todo esse problema para me poder ir morar 2 anos, 3 anos e voltar, entendeu? Então tem que fazer as provas, não tem jeito para ser contratado como médico aqui. Eles não aceitam tu entrar num hospital aqui para trabalhar como médico sem ter feito as provas. Então não tem como. Como conseguir as cartas de recomendação? Tem que fazer estágio. O meu caso foi muito atípico, porque foi bem no ano da pandemia quando eu fui aplicar. Então, assim, eu estava pleníssima, pronta para viajar para Miami para fazer 2 meses no Jackson. Inclusive, muito interessante, vou falar disso. O Jackson é um programa da Universidade de Miami. O hospital é Jackson, né? E aí eles têm um programa só para médicos latinos. Todo ano eles têm 12 vagas de clínica médica só para médico latino, tipo, só para quem formou na América Central e na América do Sul. É bem legal. Eu entrevistei lá, e aí eles têm um programa de residência e eles têm os estágios, o observership e o clerkship. Então é bem interessante. Quem tiver interesse, tem que mandar e-mail, tem no site deles, aí você paga uma taxa. E aí eles são super. Miami tem muito brasileiro, muito estrangeiro. É um excelente programa de residência. Dá para você fazer estágio lá. Tem muita gente que pegou carta de recomendação lá. Mas basicamente todo lugar que você fizer estágio aqui, seja porque você conseguiu mandando e-mail para a universidade, ou você aplicou por estágio pago, ou qualquer coisa. Aí tu consegue a carta de recomendação. Tu trabalha com esse médico por algumas semanas, preferencialmente 4 semanas. Você avisa, olha, eu quero uma carta de recomendação, porque eu vou aplicar para residência. No meu caso, como eu não pude ir, eu acabei fazendo um estágio virtual, que só serviu para ano passado mesmo, porque agora as coisas já estão voltando. E eu consegui uma carta de recomendação muito legal desse médico, foi um estágio bem bacana, apesar de ser à distância. E peguei 2 cartas brasileiras de professores que eu gostava muito, que aí na UFPA, o pessoal da Infecto, e que me ajudou muito. Eu não. Tem muita gente que vem para os Estados Unidos ficar aqui para fazer esses estágios, só que é muito complicado, porque nem todo mundo tem dinheiro. Vocês vão ver que, em relação a esse processo, o privilégio bate na porta de novo, gente, infelizmente. Quem tem dinheiro, tem gente que simplesmente o pai e a mãe pagam para ficar aqui 2 anos fazendo pesquisa, sabe? Então, assim, são coisas que eu não tinha condição e são coisas que muitos colegas meus também não tinham condição. Tem muito colega que trabalhou mesmo comigo, tem um colega da Bahia, gente do Ceará, que ralou mesmo, que deu plantão e que deu match. Mas tem gente que tem o pai e a mãe para pagar e que eu acho super legal, não tenho nada contra, eu queria. Mas só para a gente entender, para a gente não ficar triste se o outro está fazendo um monte de coisa que a gente não está conseguindo fazer, sabe? Porque às vezes é caro mesmo. Então, às vezes, você não vai conseguir ficar aqui para fazer todo o processo. Às vezes, tu vai ter que fazer um mês aqui de estágio e volta para o Brasil trabalho. Ajudou muito nesse último ano e vai ajudar nesse ano, porque vai ser virtual a entrevista, porque senão você tem que ficar viajando de hospital para hospital, entendeu? Mas é isso. Dependendo, tu pode ficar aqui, tu pode te organizar. Tem gente que se organiza e fala, não, eu vou ficar 6 meses, vou juntar o dinheiro, eu vou ficar 6 meses. Mas muita coisa é feita à distância. Como eu falei, as 2 primeiras provas são feitas no Brasil, eu fiz em São Paulo. Eu fiz o OIT também, fora dos Estados Unidos. Então, acho que, não sei, acho que isso responde a pergunta. Não usei Anki, não gosto de flashcard, mas é uma coisa minha. Flashcard ajuda muito. Eu não sou uma pessoa de flashcards, infelizmente. Assim como eu não sou uma pessoa de assistir videoaulas. Então, varia muito. Não pode repetir os steps várias vezes, porque se tu der fail em algum, vai ficar um red flag muito, muito ruim no teu histórico. Então, é melhor não fazer se você não acha que não vai passar, entendeu? Adia a prova, faz depois. Qual foi o meu maior desafio? Eu acho que o meu maior desafio foi realmente não desistir, sabe? Porque é muito difícil. Tipo, como eu falei para vocês, eu tive muitos problemas. Isso foi uma coisa até que eu comentei no grupo do Facebook. Eu amo a UFPA de paixão, mas, olha, gente, eu tive muita dificuldade com essa parte de documentação. É uma coisa até que se alguém for tentar, que vocês se unam para resolver, porque foi um parto mesmo, assim. Foi coisa de a minha nota do Step 1 ser adiada 6 meses,
for coisa de eu ter que sair do interior e ir para Belém, pessoalmente resolver. Então, assim, é muito difícil. A gente tem uma pessoa para assinar, que é o doutor Silvestre, ele já está ciente, ele assinou meus documentos, assinou de outras pessoas, mas a gente ainda enfrenta problemas, porque às vezes se não tiver cadastrado online a faculdade, eles mandam por FedEx. E aí eles mandavam para a UFPA, só Jesus sabe para onde os documentos iam. Eu não sei. Ninguém sabe. E aí, enfim, é uma problemática, então eu enfrentei muito esses problemas, e a questão de não desistir mesmo, porque às vezes eu via, meu Deus, essa prova é tão difícil, eu tô gastando tanto dinheiro, isso não dá certo, porque você gasta, ainda mais porque o dólar tá caro, então é um processo, você nunca para de gastar, nunca para de gastar, até no dia que dá match tem que pagar o visto, tem que pagar o visto, tem que não sei o que, enfim. Então é um gasto muito alto, e eu vi os meus amigos aplicando para residência no Brasil, e eu estava ali, e o tempo estava passando, e a gente se sente muito pressionado. E isso é uma coisa uma dica pessoal mesmo de quem já se formou, não se apresse. Se você não pode fazer residência agora, deixa para depois, sabe? Cada um vai no seu tempo. Eu tenho amigos que são médicos incríveis, que estão há 2 anos, não fizeram residência ainda, que vão fazer no tempo deles. Então a gente se sente muito pressionada a fazer e tudo. É isso, meu Deus, vou trabalhar no Mais Médicos, e as pessoas estão fazendo residência no SUS, São Paulo, e eu estou aqui, sabe? E você fica meio que, nossa, você acaba se comparando e fica meio que tipo assim, será, sabe? Então é bem importante a gente ter essas coisas na cabeça, senão você acaba ficando muito frustrado. Demora tempo. Tanto para fazer residência no Brasil, quanto para fazer residência fora, tanto para qualquer coisa. É tempo, gente, é ter paciência. Esse processo inicial precisa de visto? Não. Dá para você fazer, quem tem visto de turismo, dá para fazer estágio no ZEUA na medicina, não tem problema. Eu tinha visto de turismo. Aí mas para fazer residência tem que ter outro visto. Só que depois que você passa na residência, eles resolvem toda a questão de documentação para ti, eles mandam os documentos, é bem tranquilo, assim. Eu acho que, gente, depois que eu dei match, que esse é o resultado, acho que a minha cabeça, assim, eu fiquei tão tranquila, tipo assim, nada, mesmo o consulado recusando a minha solicitação de visto em São Paulo, eu já não estava mais nem preocupada. Eu só tava, fiquem com Deus. Eu já fui, tipo assim, 2 semanas antes da minha viagem, porque como tu tem a documentação para, não tem muito problema, sabe? Eles dão um documento para ti, tu marca, manda pro consulado, o consulado aprova o teu visto imediatamente, o meu visto saiu na mesma hora. Então, tem toda essa questão, não tem muito problema. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que eu falei horrores. Eu queria te perguntar, assim, a tua experiência no intercâmbio, tu disseste que tu fez pelo Ciências Sem Fronteiras. Tu acha que como te ajudou isso nas entrevistas ou na tua própria experiência, assim? Cara, ajudou demais, porque quando como eu falei para vocês, né? Eu sou do interior do Pará. Então, assim, eu nunca tinha saído de casa, tipo, nunca. Aí me taquei para a Austrália. Então, me ajudou muito no sentido de comunicação mesmo, de conversar com pessoas do mundo todo, de perder esse medo. Então, ajudou demais. Então, quando eu falava disso nas minhas entrevistas, foi bem interessante, assim. Acho que me ajudou mais na questão de perder o medo mesmo, de olha, eu posso sair do Brasil, eu posso fazer as coisas que eu quero, eu não preciso ter medo, sabe? Olha, eu tô aqui, eu tô bem, tipo, sabe? Porque a gente tem muito tabu em relação a morar fora. Eu vejo que a gente tem, principalmente quem é mais humilde, assim, tipo, ai, não é pra mim. Tipo, não, gente, é só a partir do momento que tu põe teu pé lá fora, que tu vê que tu não vai morrer, tá conversando, estão te entendendo, beleza, então vamos. E tem também essa questão de ser mulher, né? Viajar sozinha, tem mais barreiras que a gente tem que enfrentar. Eu acho que é uma coisa que é desestimulada, e aí, não, essa menina tá doida, vai inventar de fazer uma coisa. Assim. E uma coisa também que a gente fica, depois que eu dei match, eu recebi muita mensagem, eu não tô mentindo, eu recebi muita mensagem, assim, de pessoas que se sentiam representadas, porque teve gente que chegou e falou pra mim, nossa, porque todo mundo que eu vejo, assim, é super rico, já viajou o mundo todo, faz residência nos Estados Unidos. Eu falei, realmente, a maioria é isso. A maioria já morava aqui. Uma galera tem green card, porque casou, porque nasceu aqui. Então, tipo assim, é muito complicado. Você acha que vale a pena fazer residência no exterior e voltar para o Brasil? Gente, esse é um tópico bem polêmico. Porque quando eu vim para cá,
3 meses atrás, eu tinha na minha cabeça voltar, porque eu estava vivendo um momento muito bom com a minha família e tal, e eu estava tendo um trabalho bom, e eu vim e tal. Eu falei, não, acho que dá para eu voltar e tal. Só que quando você chega aqui, você vê que a forma de trabalhar é muito diferente. Aí tu pensa, tu te imagina voltando pro Brasil. Aí tu fica, gente, eu vou surtar se eu voltar pro Brasil. Tipo assim, não tem como. São sistemas de saúde muito diferentes no sentido dos recursos que tu tem e da forma que as pessoas trabalham. Por exemplo, se eu prescrever uma infusão de heparina ou uma infusão de vancomicina aqui, eu não tenho que me preocupar com absolutamente nada, porque o farmacêutico resolve tudo. É ele que é responsável por essa parte. Se eu estou numa UTI aqui e eu boto uma infusão de norepinefrina, eu não preciso mais nem olhar na bomba. É proibido o médico tocar na bomba de infusão. É tudo o enfermeiro que faz. Então, assim, são várias coisas que eu lá no Brasil eu tinha que estar resolvendo e que aqui eu não resolvo. Então, assim, o recurso que eu tenho, não, chama tem aqui, eu acho muito engraçado, chama o Diabetes Educator, uma pessoa só para educar os pacientes, para ensinar a aplicar insulina. Tudo. Então, assim, tu fica tipo meio, nossa, você fica meio mimado, sabe? Porque tu trabalha muito ainda, tu fica com a parte pesada, enfim, né? Tem que fazer decisões médicas. Mas só que tem muito recurso. Em relação, tem toda uma valorização profissional, salarial, e você fica pensando, nossa, eu vou ganhar, poxa, eu podia trabalhar aqui e mandar dinheiro para minha família no Brasil, sabe? Você fica meio assim. Mas é super comum, eu não excluo a possibilidade de voltar para o Brasil de jeito nenhum, entendeu? De forma alguma. Se eu achar que aqui não tá bom, posso voltar. Você tem que revalidar a residência quando você muda daqui para o Brasil, mas é bem simples o processo, até onde eu sei. Basicamente, tu tem que achar um hospital que revalide. Só que aí fica um pouco complicado, é o que eu estava falando. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma especialidade que se chama radiologia intervencionista, que basicamente eles fazem tudo. Preciso drenar uma paracentese no hospital. IR. Preciso fazer uma biópsia. IR. Preciso botar um acesso central para infusão de antibiótico. IR. Então, eles fazem todos os procedimentos. Imagina uma especialidade dessa no Brasil, entendeu? Então, assim, são coisas diferentes do que você faz aí e aqui. É verdade que os estágios nos EUA feitos da faculdade têm mais peso? Sim. Por quê? Porque quando você está na faculdade, no 6º ano, você vem e faz um negócio que chama clerkship. O clerkship é basicamente você ser um interno aqui nos Estados Unidos. Então, você consegue... É que nem internato mesmo. Tipo, tu consegue e age como se tu fosse um interno aqui. Porque você é estudante, entendeu? Então, você consegue examinar o paciente, consegue fazer um monte de coisa. Pode até fazer procedimento, blá, blá, blá. Quando você é de fora e você já se formou, você já é médico, só que você não é médico aqui. Então, você basicamente observa, que é o observership, que é um shadowing. Tem alguns locais que eles vão deixar você examinar, você fazer as coisas, mas tem outros locais que eles não vão. Então, por isso que o clerkship conta mais, porque é como se você fosse um interno aqui e viesse fazer um estágio de internato. Quando você é médico, você não pode voltar mais para esse estágio, entendeu? Não dá para você vir como aluno, porque você já formou. Então, é essa a diferença. Acaba valendo mais. Mas a maioria das pessoas não tem. Eu não tinha condição de fazer, eu não tinha grana para vir. Ajuda muito, mas se você não fez também não é o fim. Como que escreve? É o clerkship. Enfim, gente, o que eu ia falar mais também? A minha experiência é muito boa, como eu falei para vocês, tem todas essas desvantagens, porque, enfim, eu não sou. Tem muita gente que tem aquele American Dream, sabe? Eu gosto muito de morar aqui, amo o país de forma geral, mas tem seus problemas também, tem muitos problemas. E é muito legal, porque o meu programa foca muito nisso, a gente acaba focando nessa questão da diversidade. A clínica que eu trabalho, na residência, a gente atende toda semana, né? Toda quinta-feira de tarde eu tenho um ambulatório, pelos 3 anos. Então, a gente atende muitas pessoas que moram na rua, a gente tem um problema muito grande de pessoas que usam droga, muito, muito grande, pessoas viciadas em opioides. A crise do opioide aqui é um negócio absurdo. Eles não têm dipirona também, que eu acho, gente, eu sou dipirona lover. Então, eu acho que a falta de dipirona causa muitos problemas aqui nesse país. Enfim, aí tem um problema seríssimo de uso de opioide. Então, assim, é um país com muitos problemas. Mas em relação à qualidade de vida, eu não me arrependo, porque eu estava para ter um breakdown no Brasil, trabalhando no Brasil. Então, assim, de estresse mesmo, de responsabilidades que não eram minhas e que eu tinha que ter.
Então, assim, eu amo estar aqui. Então, quem fica vendo meus stories besteróis, eu amo muito meu programa de residência e estou muito feliz e acho que estou no lugar que eu deveria estar, sabe? Já senti xenofobia muito evidente? Não, é como eu falei, às vezes, dependendo se é uma pessoa muito babaca, assim, tipo, é porque eu tenho um sotaque, né? O meu sotaque não é tão forte, mas ninguém consegue descobrir de onde eu sou, mas eu tenho sotaque. Então, eles ficam meio que, tipo assim, meio desconfiados, sabe? Mas algumas pessoas, principalmente, eu tive algumas experiências complicadas na UTI. E acho que alguém que eu liguei também, algum dos consultants, mas de forma geral não tem, meu programa é muito receptivo. E é como eu falei, tu olha para o lado, tem um médico de cada país, assim, não tem como, sabe? E as pessoas são muito tranquilas e tem muita gente de fora também. Nunca senti nada assim que me fizesse sentir mal ou que, nossa, afetasse minha saúde mental. Quanto à bolsa do residente, dá. Eu até Ai, gente, eu não botei aqui. Mas dá sim, dá para viver muito bem. Essa é mais uma das vantagens de fazer residência aqui. O salário médio do primeiro ano de residência, isso varia de acordo com a cidade, mas varia em média de 58 mil ao ano a 74 mil ao ano. 74 mil ao ano é bem alto, eu acho que é geralmente para Nova York, porque tem muito imposto e porque é muito caro morar lá. Mas em cidades menores é 60 mil, 58 mil ao ano, o que vai te dar aí basicamente uns 4 mil e porradinha por ano, por mês. Então, assim, dá para viver muito bem, porque o poder de compra aqui é muito bom com dólar. Então, assim, muito bom mesmo. Tipo assim, com $120 tu consegue combustível pro mês inteiro. O aluguel é $800 aqui onde eu moro, basicamente. Então, assim, dá para viver muito bem. Não vai luxar, né? Mas, assim, comparado ao que você ganha no Brasil em relação ao que você consegue pagar no Brasil, é muito diferente. E o salário aumenta também a cada ano. Então, se tipo assim, tu está no quinto ano de residência, tu ganha mais do que quem está no primeiro. Eu indico vocês lerem o Medscape Resident Salary Report, que foi aquele que eu falei. Só pesquisa, Medscape Resident Salary, que eles têm todo ano eles fazem um report do salário dos médicos e eles também pesquisaram dos residentes e fala muito sobre a qualidade de vida dos residentes, se os residentes sentem que estão ganhando bem, quantas horas em média eles trabalham. Então dá para vocês terem mais uma noção aí de como é a residência. Dá para viver tranquilo, sim. Tem mais alguma perguntinha, gente? E aí tem o Medscape Physician Compensation Report. Mas é isso, assim, acho a experiência muito boa. Não, gente, assim, tudo que eu passei, para estar aqui valeu muito, muito, muito a pena. Então, se tem uma coisa que eu tenho a dizer, assim, valeu muito a pena. Eu me sinto infinitamente feliz de estar aqui, sério mesmo. Eu tô rodando Infecto agora, que é uma especialidade que eu amo, então é muito bom. É diferente, bem diferente do que é no Brasil, obviamente, a gente não tem doenças tropicais. Mas, assim, é maravilhoso. As pessoas têm muito suporte, assim, tudo, e tudo, assim, em relação ao peso mesmo que eu falei, pelo menos para mim, isso era uma coisa que conta muito. Isso é uma coisa que eu falo, o que é que conta para ti? Com o que é que você se importa? Assim, eu me importo com qualidade de vida, muito. E com residência, eu achava, e eu ainda acho que eu não toleraria uma residência no Brasil pelas horas, por eu ter que trabalhar fora. E foi por isso que eu não segui para esse caminho, eu segui para outro. E acho que se eu ficasse no Brasil, não sei se eu faria residência, só porque é muito, muito complicado. Não sei que fosse uma residência bem tranquila, sabe? Então, assim, tem que ver o que importa para você e o quanto tu tá disposto a deixar de mão para fazer esse processo. Enfim, relações interpessoais, família, quanto você está disposto a gastar. Então, são todas coisas que você tem que considerar antes de, tipo, realmente decidir que vem. Ei, Alana, no caso da tua graduação no Brasil, na UFPA, tu acha que, assim, tu sentiu muita defasagem em relação a conteúdo ou então a domínio da medicina? A prática da medicina, é claro que vai ser muito diferente. A própria epidemiologia, tu comentou, né? Não tem as mesmas doenças que tem aqui. Então, qual foi, assim, o impacto nessa relação com a graduação e a tua prática de medicina aí? Olha, eu acho que a UFPA forma excelentes médicos, isso eu não tenho dúvida. Vindo para cá, a gente é muito bom.
Assim, a gente aprende muita coisa. Um dia desses eu recebi a gente recebe, eu acho muito legal aqui que a gente recebe feedback, sabe? De toda vez, todo bloco que você roda da residência tem uma sessão de feedback do que você fez de bem, o que você poderia melhorar, tal, tal. E o meu chefe falou que, tipo, eu trabalhei no Brasil e isso era evidente, porque eu estava sempre a par do que fazer e sempre à frente de tudo. Então, a experiência de ter trabalhado no Brasil me ajudou, e a UFPA, sem dúvida, me ajudou muito no sentido de ser muito ampla no que me ensinou. Então, não acho que tenha defasagem nenhuma, não. A diferença assim, como eu falei, a questão da língua. Às vezes eu estou do lado de um estudante do último ano, eles estão arrasando, sabe? E eu tô tipo assim, eu sei o que fazer, mas aí a língua trava e também os testes, tipo medicação que eles usam, às vezes uma coisa que é protocolo no Brasil não é protocolo aqui. E isso, às vezes, eu dava alguma sugestão e as pessoas ficavam meio tipo, sabe? Mas não é de forma alguma que a gente seja defasado, de forma alguma. E o Brasil tem muitas faculdades de medicina boas. Então a gente tem que parar com essa síndrome do cachorrinho vira-lata e se empoderar mesmo. Ei, Alana? Olá. Só uma pergunta com relação à parte de ensino dentro da residência, porque, por exemplo, aqui, às vezes a gente acompanha, às vezes não, na maioria das vezes eu já estou no internato, né? E aí a gente meio que os nossos preceptores são os residentes, porque os residentes ficam meio jogados aqui. Às vezes o preceptor em si não está no local, então às vezes os internos aqui ficam com os residentes. Eu sinto que algumas residências aqui que a gente acompanha são meio largadas, assim. Como é que é essa relação com os preceptores? É bem interessante essa tua pergunta. Aqui eu tenho medical students também, né? Da mesma forma eu também tenho, mas aqui a gente tem autonomia num nível que a gente não fica só. Deus me livre, até para mim, tipo assim, no primeiro dia que eu cheguei aqui, eu fui atender um paciente e eu falei, não, eu tô na residência, acho que eles vão me dizer o que fazer e tal. Aí o meu chefe olha para mim e falou assim, beleza, o que você quer fazer? Qual remédio que a gente vai fazer? Então, assim, tem autonomia, mas os chefes estão sempre presentes, estão sempre ensinando. Deus o livre o medical student ficar sozinho, não. Sempre que tem um paciente, a gente está responsável. Aí eu olho o paciente, o medical student olha, o meu resident senior olha, que é meu PGY3, e depois a gente passa para o attending. Então, assim, a gente não fica sozinho de forma alguma e os residentes jamais ficam sem supervisão. O chefe pode não estar lá, mas a gente liga, resolve as coisas. Então, eu acho bem legal, porque ao mesmo tempo que o chefe não fica em cima de mim, fazendo como se eu fosse um aluninho, um bebezinho, ele também não fica longe. Então, eu sinto que eu tenho a ajuda que eu preciso. Então, é bem interessante essa parte. E é uma das coisas também que eu não queria fazer residência no Brasil, porque eu não queria só trabalhar, eu queria aprender. Então, assim, às vezes eu sinto que as residências no Brasil, elas são abertas para suprir demanda de paciente. E elas não têm ensino. É trabalho de cargo mesmo, trabalho, trabalho, trabalho. Então, isso é bem interessante. Outra coisa que tu falou, ensino, mas não em relação a isso, que eu acho muito legal aqui é a parte de um foco em educação mesmo na residência médica. A gente tem aula todo dia, de 8 às 9, de segunda a sexta. Geralmente algum caso que a gente apresenta, e a gente também faz o Yale Curriculum, que é basicamente um currículo da Yale para a gente discutir temas. Tipo, ontem a gente discutiu menopausa, aí hoje o nosso colega apresenta um caso super raro aqui da nossa enfermaria de uma doença autoimune, ai, não sei, mas... E aí, essas coisas são bem legais. Toda quarta de manhã a gente tem alguma aula, eu estou fazendo curso de ultrassom, tem aula de procedimentos, a gente faz treinamento de procedimentos. Aqui, quando a gente começou, todo mundo fez ACLS e BLS, que eu achei muito legal. Então, a gente tem muito essa parte de ensino, eles focam demais, assim, tipo, tanto que a nossa residência, porque quando você termina a clínica médica aqui, aliás, todas as especialidades aqui tem que passar a prova de título. Todas, não tem como, não dá para fugir. Então, a nossa residência tem 100% de aprovação. Aí, meu Deus, o que a minha gata tá fazendo? Desculpa. Aí, então todo mundo tem que estudar bastante, sabe? Então a gente estuda muito. Nossos preceptores é a coisa mais comum, tipo, eles ficam lá na salinha, a gente vai passar um caso quando a gente atende, né, no ambulatório, a gente atende sozinho, vai passar o caso pro chefe.
Coisa mais comum, meus chefes abrirem, tipo, bora ver aqui no UpToDate o que a gente faz. Bora estudar juntos aqui. Então, eu acho isso muito legal, sabe? Eu acho isso muito legal, porque eu aprendo muito, aprendo demais e sinto que eu tô fazendo as coisas da forma correta, sabe? Que eu não tô só achando que eu devo fazer isso. O que eu tô fazendo de acordo com as evidências que tem agora? E a mesma coisa, os medical students também aprendem bastante e são supervisionados pela gente. Eu falo pra caramba. Eu acho que o pessoal, assim, no geral, o feedback foi muito bom. Deu para ver, assim, o pessoal interagiu muito, mandou pergunta. Eu gostei muito também. E bora ver o que o pessoal tá falando. Se vocês precisarem de qualquer coisa, podem mandar mensagem. Eu não sou muito boa de responder, porque, enfim, porque eu não sou boa de responder e porque às vezes eu tô ocupada mesmo. Mas podem mandar mensagem e eu recomendo que vocês entrem nesse site. Eu posso mandar para ti o PDF lá daquele livrinho do USMLE. Deixa eu ver se dá para mandar arquivo aqui, será? Mas não, eu não, tenho não. aqui. Eu vou te mandar depois. Me mandar depois. Eu vou te mandar e é muito bom. E aí vocês podem mandar mensagem, leiam sobre o processo e tudo. Mas assim, vale muito a pena, assim, não me arrependo do esforço que eu passei de forma alguma, vale a pena demais. Lá no grupo do USMLE Brasil, tem o meu relato em relação a quando eu dei o match. Tem algumas informações interessantes, assim, sobre como foi o meu cronograma de aplicar mesmo para residência, se alguém tiver interesse em ver. Tem vários relatos legais lá, não só o meu, pessoal que, mana, pelo amor de Deus, do pessoal que deu match esse ano. Tem muitos relatos interessantes das pessoas falando como eles estudaram tudo. Para quem vai fazer o Step 1, tem pessoas que fizeram a prova, que postaram lá como eles estudaram. Então, vale muito a pena ver o grupo. Tem muita coisa legal. Eu acho muito bacana aquilo que tu falou sobre essa questão de muita gente se identificar contigo, né? Porque, assim, a gente vai procurar no Instagram conteúdo sobre isso, e, assim, eu vejo que é uma parcela muito específica, assim, muito seleta, relacionado principalmente a esse conteúdo. Assim, eles falam de uma forma muito... você vem aqui, faz um estágio, não sei o quê, aí eu fico, tipo... É um processo que é meio fora da realidade. E é bacana pensar assim que a gente não precisa ter exatamente o mesmo trajeto que outra pessoa teve para poder conseguir, que dá para arranjar formas de, do nosso jeito, conseguir a vaga também. Enfim. Com certeza. O Diego está pedindo a fala. Pode falar, Pois Diego. eu pensei a mesma coisa que você, Fernanda, porque eu venho acompanhando já de, acho que 1 ano para cá, sobre o processo do USMLE, participando desses grupos que você recomendou, do Facebook, do Telegram, e eu vejo que parece que é uma realidade que, sabe, tá tão fora da nossa aqui, e ver alguém que foi da UFPA hoje realmente me inspirou. Obrigada. Não, gente, a gente pode fazer tudo. É um pouco complicado quando você não se formou e tudo. Você não tem grana para participar e tudo, mas depois as coisas melhoram. Acreditem, melhora muito. Olha, gente, se ninguém tiver mais alguma coisa para falar, a gente pode encerrar aqui a nossa reunião. Eu agradeço muitíssimo a Alana. Eu acho que todo mundo foi muito bem contemplado, tirou muitas dúvidas. Eu acho que passou bem das nossas expectativas, na real. E eu estou muito feliz, e feliz que vocês também continuaram até o final de uma noite de sexta-feira. Né? E, enfim, é isso, gente. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, eu vou deixar aqui em aberto. Não esqueçam de preencher o formulário de presença, é muito importante, tá? E é isso. Obrigada a todos e boa noite. Obrigada, eu vou encerrar gente. a gravação, dúvida, tá? mandem mensagem. Beijo.